E aí pessoal, Marcos Artes aqui. Vou mostrar para vocês agora a minha aparelhagem de som. Vou mostrar para vocês minha aparelhagem de som e vou tentar detalhar para vocês aqui, resumidamente, o que eu fiz. Pessoal, isso daqui é para quem gosta. É para quem gosta. Tem formas mais práticas, tem caixa de som que é uma caixa ativa e a outra passiva. Na caixa ativa já tem tudo, tem a mesa de som, tem efeito, tem o equalizador, tem os alto-falantes, é tudo numa caixa só. Ela só distribui a caixa ativa, distribui para a caixa passiva. E pronto, está formado, é bem mais prático, né? Mas eu prefiro a aparelhagem ainda assim, aparelhagem antiga. Então quando eu vou sair para tocar, eu levo isso aqui tudo dentro do carro, abaixo dos bancos do carro, e do jeito de empilhar tudo lá, com cuidado para não arranhar. Como vocês podem ver, eu cuido da minha aparelhagem. Tá vendo? Tá tudo certinho, não tem arranhado, faltando botão, essas coisas não. Eu tomo muito cuidado. Então vamos lá, vamos começar aqui pela mesa de som. A mesa de som eu uso uma mesa de som da Arcano Mini A4. Ela tem aqui o Phantom Power. Olha lá, acendeu. Phantom Power para alimentar microfone e condensador. Tem aqui 2 XLR para microfone também. Tanto XLR em volta como P10 aqui no meio também. Da mesa de som, ela tá ligada no computador pelo cabo USB, que tá aqui, ó. Cabo USB sai e entra aqui, ó. Olha lá, tá PC, tá vendo? Tudo que produz aqui reproduz lá no computador também. Não precisa baixar nada para instalar essa mesa. O computador reconhece como se fosse um microfone comum. Aqui tem as duas saídas de áudio da mesa. Cabo tá descendo, passa lá por baixo e entra aqui nesse cabeçote da Watson aqui. Nesse cabeçote eu tenho esse volume para controlar a saída da minha mesa de som. Tenho esse volume. Tem o volume master também do cabeçote. Aqui nós temos o grave, médio e agudo também. Aqui tem entrada para videokê, mix, enfim. Aqui tem o drive também para guitarra. Tem o drive também que dá para acionar o efeito aqui. E aqui o volume independente também. Tem o overdrive aqui também, a quantidade, ó, do efeito, a quantidade de efeito. Mas enfim, vamos lá. Saiu da mesa de som lá, os dois cabos, vai entrar aqui. Entrando aqui... Nossa, tô com uma tosse. Entrando aqui no cabeçote. Do cabeçote a gente tem a saída de som aqui, ó, do cabeçote, ó. Duas saídas LR aqui, ó. As duas saídas. As duas saídas do cabeçote, ela vem para as duas caixas de som, para essa e para essa também. O cabo tudo Spicon. Cabo Spicon com P10 ali. Aqui nós temos o Nanoverb, que é esse aparelhinho de efeito de voz. O que eu fiz? Esse aparelho de efeito de voz, aqui é o microfone, certo? Aqui é o microfone. Aqui é a saída do aparelho. Aqui o microfone já está saindo com efeito aqui, que a gente regula aqui, ó. A gente coloca a quantidade de reverb que quer, quantidade, volume. Aqui a gente põe o tipo de efeito que a gente quer. Aqui já está num efeito que eu gosto, que é um reverb suave, não é muito exagerado. Aqui tem a quantidade de reverb, a quantidade que ele vai, o prolongamento, sabe? O quanto que ele vai soar o reverb. Então aqui a gente, se eu aumentar aqui até o último, o reverb fica vum, e não para. Então você vai tirando aqui a quantidade de reverb. Então vamos lá, o microfone entra aqui,
sai com o efeito que eu acabei de mostrar ali. E conforme ele sai aqui, em vez de ele sair daqui e vir para a mesa de som, não, ele sai aqui, lá atrás ele entra no input, na entrada do equalizador. Eu estou usando só esse canal aqui. Esse equalizador tem dois canais, ó. Tem o canal direito e o canal esquerdo. Eu estou usando só um canal. E aqui é a quantidade, o volume. Ó. Aqui está até o último. Que também ele serve como uma potência. Ele dá uma certa potência. Não muito, mas ele aumenta a potência assim. E aqui eu tenho os equalizadores aqui, ó, para equalizar a voz do nanoverb que está saindo ali, certo? Entrou o microfone, saiu o microfone, entrou o microfone, saiu o microfone, para daí sim, da saída do equalizador que vem para cá, para a mesa de som. E aqui na mesa de som ainda tem mais efeitos aqui, ó. Tem o ganho, tem o grave agudo e o médio e o agudo grave aqui. O médio grave aqui, no caso. E esse amarelinho aqui, ele é efeito. Eu deixo baixo aqui porque eu não uso. Deixo zerado o efeito, eu não uso. E aqui é LR, né? Esquerdo ou direito, para as caixas. Se virar para lá, ele manda para a caixa direita. Vira tudo para cá, manda para a caixa esquerda. Então a gente deixa sempre no meio. Eu deixo sempre no meio. Então aqui a gente tem outro volume aqui, o volume master aqui. E ainda tem o ganho e ainda tem o volume aqui, ó, do microfone. Por que eu fiz assim? Eu achei melhor fazer assim, porque eu acho muito pouca a equalização da mesa de som. Ela equaliza a voz, mas ela não atinge um agudo que eu quero às vezes. Às vezes eu quero um agudo bem centralizado mesmo, sabe? Uma grande porcentagem de agudo, e aqui eu não consigo alcançar. Então por isso que eu entro o microfone aqui no nanoverb, saio o microfone já com o reverb que eu quero, ele vem para cá para o equalizador, vem na entrada do equalizador e depois sai do equalizador para depois vir para a mesa de som, tá? E aqui o ganho do microfone eu nem preciso aumentar muito não, gente, ó. Eu sempre deixo zerado aqui, ó. Pode ver, os ganhos estão tudo zerados, ó. Eles ficam zerados aqui, ó. Eu não aumento não. Aqui ele estava um pouquinho aumentado porque eu estava fazendo alguns testes. Mas aqui eu deixo baixo, porque é muito volume. Eu tenho muito volume aqui. Eu tenho esse volume. Tenho esse volume aqui do nanoverb de efeito, que ele também aumenta o volume aqui, ó. Ele já está no último. Aqui tem um outro volume aqui também. Aqui já está com volume também. E aqui tem a equalização. Nossa, fica muito agudo quando mexe aqui, ó. Eu deixo ele assim. Então ele fica com um agudo muito bom, o equalizador. Então essa é a aparelhagem de som que eu estou usando aí para tocar na noite. E tem um baita de um som. Eu usei algumas potências. Eu não posso assim dizer que potência que não prestava, que não sei o que, porque eu comprei usada. Então coisas usadas a gente não sabe como que tá, quanto tempo foi usado e tal. Então às vezes estava quase queimando também, não tem como saber. Então as duas potências que eu tive queimaram, sabe? Fiquei um tempo, eu trabalhava numa empresa, fiquei um tempo sem usar a potência e simplesmente quando eu fui usar queimou. Então eu acredito que só de ficar parada ela acabou queimando. Então depois eu tinha um monte de caixa aqui, vinha muito alto aqui, as caixas iam quase dessa altura aqui, ó. Eu tinha mais 4 caixas enormes, com falante de 15, se eu não me engano, ou 18, não lembro, mas umas caixonas. Daí fui desfazendo, 2 eu vendi, depois as outras 2 eu troquei nesse cabeçote aqui. Foi a melhor coisa que eu fiz. Esse cabeçote aqui, eu fui tocar em ambiente aberto com ele, eu não precisei aumentar. Olha o master onde está aqui, ó. Eu deixei aqui, ó. Inclusive está no mesmo volume que eu toquei na noite lá, ó. E olha o tanto de volume que tem ainda aqui, ó. Ó, tem muito volume ainda. Eu não precisei aumentar tudo não. Eu deixo aqui, ó. Sabe? Aqui também eu controlo. Aqui eu deixo um pouco assim só. Aumento só um pouquinho, que tá vindo da mesa de som, porque já tem o volume da mesa de som. Aqui, ó. Já tem o volume da mesa de som.
E ainda tem o ganho ali da mesa de som também. Então chega aqui, eu deixo controlado também, mais ou menos, não aumento muito, nada de som estourando, sabe? Para ficar um sonzinho de qualidade, para quem tá ouvindo não ficar uma coisa irritante. Então essa é a minha aparelhagem por enquanto. Futuramente eu não sei, talvez se eu achar por bem comprar uma caixa ativa, depois uma passiva para usar, para ficar mais prático na montagem, só isso mesmo. Mas assim, usando dessa forma aqui, eu não pretendo desfazer da minha aparelhagem de som dessa forma aqui. Porque eu sei que se queimar a minha mesa de som, eu só compro outra. Compro outra mesa de som, coloco aqui no lugar, já está resolvido. A caixa ativa, quando ela dá problema no amplificador da caixa, você tem que levar a caixa inteira, a caixa toda ativa para ir mexer. Se queima a placa, acontece alguma coisa, como que faz para achar uma outra placa para colocar ali? Será que tem para vender? Eu não sei se tem outro para embutir ali na caixa novamente e tal. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu prefiro usar assim. Se o cabeçote der problema, depois eu consigo só outro cabeçote desse aqui, ó, e já resolve. O equalizador também, a mesma coisa. Deu problema, você compra outro equalizador, põe aqui no lugar. Caixa de som tá independente. Se queimar o alto-falante, tá lá. Você não precisa mexer em nada disso daqui, ó. Só tá lá, você troca o alto-falante, também resolve o problema, ou manda trocar o reparo. A mesinha de som tá me atendendo muito bem. Tá me atendendo muito bem até agora. Tá? Tem aqui no canal uns vídeos falando sobre essa mesa de som. Gostei muito mesmo, tá? De parabéns aí, fabricante, Arcano, né? Arcano. Essa aqui é a Mini A4, tem a Mini A6 também, que em vez de 2 tem mais 2 aqui, ó. Porque isso aqui, os dois conta também como canal, tá? Esses dois aqui, ó. Aqui conta canal 1, canal 2 aqui também, 3 e 4. Vamos numerar assim, ou 1, 2, 3 e 4. A Mini A6 tem mais dois canais aqui, ela é um pouquinho maior assim. A Mini A6 ia me atender muito bem também. Mas até agora eu não peguei uma Mini A6 pra mim não. Porque eu tenho essa outra mesa aqui de som também, ó. Essa daqui é grande, essa aqui é de 8 canais. Aqui, ó. 8 canais. Já usei ela, fiz os testes e tal. Tá tudo funcionando, tá tudo certinho. Essa mesa de som é a única que eu ainda não abri ela para fazer uma limpeza geral nela. O resto que vocês estão vendo aqui, ó, toda essa aparelhagem aqui, gente, ó. Essa mesa de som, desmontei ela todinha, arranquei tudo que tem aí de botão que vocês estão vendo, desparafusei, tirei a placa, bati desgripante nela, limpei os canais, limpei botões, limpei tudo. Tanto na mesa de som quanto no Nanoverb aqui, desmontei tudo também, limpei. Aqui limpei por dentro, desmontei o cabeçote, desmontei o equalizador também, limpei tudo. Limpei tudo porque eu não gosto quando eu vou mexer no volume, alguma coisa, e fica fazendo aquele barulho. Então isso daí é poeira que acaba pegando ali no canal. Então você tem que fazer isso, fazer essa limpeza. Se você não souber, você manda para um técnico e fala, eu quero fazer uma limpeza, tá funcionando, tá tudo certinho, mas eu quero que desmonte, passe um desgripante em tudo, limpe ela, só uma limpeza mesmo. Isso é muito bom fazer, pessoal. Isso daí vai aumentar a vida útil da sua aparelhagem de som, tá? Então o vídeo é esse aí. Essa é a aparelhagem de som. E recentemente eu consegui também aqui esse notebook. Esse notebook ele vai funcionar como acompanhamento. Então eu estou baixando as baterias para cá. Quando eu for trocar violão, eu já digito ali já clico já na pasta, coloco uma bateria para me acompanhar. Vou usar notebook também. Então é isso aí, pessoal. Tamo junto, um abraço e até a próxima.